O Jornal da Câmara continua a série especial sobre os escritores de Porto Alegre e hoje recebemos um autor que é praticamente sinônimo de literatura na capital gaúcha. Luiz Antônio de Assis Brasil, muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Muito bem, muito obrigado. Estou muito gosto de estar aqui. Assis Brasil, além de ter nascido em Porto Alegre, muitos dos teus romances usam o cenário aqui da capital e os arredores para também trazer questões históricas, né? De fato, porque Porto Alegre é, como tu disseste, onde eu nasci, onde eu vivo e onde eu me sinto realmente em casa, né? E seria natural, e é natural, que meus romances se situem... em todos eles há uma passagem qualquer por Porto Alegre, né? Enfim, me parece isso natural, e mesmo estando a falar da minha cidade, eu posso falar sobre o mundo, né? É aquela questão, né? Que a gente sabe tanto, né? Se queres ser universal, canta a tua aldeia. Luiz Antônio de Assis Brasil nasceu em 1945. O primeiro livro, Um Quarto de Légua em Quadro, foi publicado em 1976. Seguiram-se outras 17 obras, quase todas romances. De todos os teus romances, que são muitos, tem algum que te marcou mais? Pois sim, olha, eu diria que eu sempre tenho dito que é As Virtudes da Casa, que é um romance com uma densidade emocional. Eu acho que eu consegui, mais do que nos outros, atingir mais profundamente a alma humana. Mas eu começo agora a ficar em dúvida em função do romance que eu terminei e sai em 2012. Talvez porque seja realmente o último, né? O escritor sempre tem uma ligação muito forte com o último romance, ou melhor ainda, com o romance que está escrevendo, né? Eu diria o mais recente, o mais não recente, o último, não né? o último, Não, eu digo o último publicado, né? Então, digamos então, é porque a gente, como está no trabalho, né? As coisas são muito mais fortes, né? Então eu diria que talvez o próximo a ser publicado seja aquele que eu vá considerar o mais importante. O que a gente pode antecipar dessa obra? Então, o nome é Figura na Sombra e gira em torno de uma personalidade, enfim, real, de um botânico francês que fez várias coisas no mundo, fez uma viagem, aquela célebre viagem com o Humboldt no início do século XIX, e se tornou botânico da corte imperial de Napoleão I, conviveu com ele, com a imperatriz Josefina, esteve com ela quando ela morreu, não estava com ela, e acabou estancieiro no Rio Grande do Sul. Então é uma personalidade com uma história, com um arco biográfico absolutamente fascinante. Não é uma biografia desse homem, se chama Aimé Bonpland. Não é uma biografia dele, é um romance, né? Eu insisto nisso, porque biografias dele já há, mas que diz muito ao Rio Grande do Sul. E há uma passagem no romance que se dá em Porto Alegre. Se essa tua escolha pelo que se chama de romance histórico, não sei se a gente pode chamar assim, ela se dá por uma inspiração ou tu desejas realmente resgatar aspectos históricos importantes? Eu acho, tu foste muito cautelosa e eu te cumprimento por isso, por dizer, né, que se chama romance histórico. De fato é um gênero que a gente não conseguiu definir bem o que seja ainda, né? Mas eu conheço muito o nosso passado, o passado do Rio Grande, o passado de Porto Alegre, e então gosto disso, em primeiro lugar, gosto disso.
Em segundo, porque o passado me dá mais liberdade ficcional, né? O presente ele tem as próprias circunstâncias do momento, né, que são referências que se deve respeitar, digamos assim. E no passado eu tenho muita liberdade. Além do mais, me parece que no passado as emoções e as paixões eram maiores, enfim, não eram, mas é uma fantasia que a gente tem, né? Então, por isso eu me sinto muito bem escrevendo assim. Eu tenho um que se passa nos dias atuais, que se chama Homem Amoroso, mas eu gosto mesmo de fazer isso. Mas sempre é o romance, né? A história, para mim, é secundária, né? Muitas vezes eu pesquiso, e depois eu tento esquecer de tudo aquilo para ficar com o imaginário daquilo que eu vou escrever. E então me ponho a escrever. Além da literatura, a música é uma arte muito presente na vida do escritor. Durante 15 anos, Assis Brasil foi violoncelista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A experiência musical inspirou a novela O Homem Amoroso, de 1986. Eu tenho três livros em que a música é protagonista, né? É O Homem Amoroso, que tem muito a ver com as minhas experiências pessoais como músico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, durante a ditadura militar, tempo muito difícil. E outro que é o Concerto Campestre, em que o tema é a música, é de uma orquestra no Pampa, do Rio Grande do Sul. E o outro é Música Perdida, o último romance que eu publiquei, né, que gira em torno da figura de um músico, maestro Joaquim José de Mendanha, autor do hino rio-grandense. Então a música me diz muito respeito, gosto muito de música. Houve um tempo que eu podia escrever ouvindo música, hoje eu não consigo. Porque eu me concentro na música ou na escrita, né? Antes eu conseguia, digamos, ter esses dois canais ligados, atualmente não. Mas na tua formação como escritor, a música foi muito importante, a arte em geral foi importante. Ah, sem dúvida. E há muitas referenciais culturais na minha obra. E eu diria assim, elas aparecem, essas referências culturais, cada vez mais nos meus livros. Não que eu não as tivesse antes, eu as tinha, mas o que havia é que eu próprio me limitava um pouco em atenção ao leitor. Depois eu me dei conta que isso eu não tinha porquê, né? Eu tinha que escrever ali o livro que eu queria escrever, né? E, bom, então, claro, isso diminui um pouco o número de leitores. Isso é perfeitamente natural, eu entendo isso. Mas eu prefiro ser fiel a mim mesmo do que fazer concessões. E talvez no Figura na Sombra, que sai este ano, isso esteja ainda mais visível, porque as referências culturais são muito intensas, não só, claro, da botânica, da zoologia, mas também das artes em geral, da música, da pintura, da escultura, que estão presentes, do pensamento, da filosofia, a transição entre o século iluminista, o século XVIII, né, e o século romântico, que é o século XIX. Então, digamos, a cultura estava bastante dividida. A minha personagem é dividida nesse sentido. É um filho do século XVIII, portanto, com pensamento iluminista, mas também é um filho do século XIX, né? E essa contradição, espero eu, é que tenha gerado as contradições que toda personagem deve ter para ser viva, né? Tu lidas também com uma contradição de já ser referência, né? A tua obra está, apesar de já ser tão vasta, está em pleno funcionamento ainda. Tu já és uma referência, não só referência, como referência obrigatória em vestibulares e tudo mais. Me parece que isso é natural. Com a passagem do tempo e com tantos livros, né, e eu não ter desistido, né, mesmo, enfim, trabalhando muito,
não sei, talvez isso tenha algum sentido, né? Essa naturalidade que eu vejo talvez decorra dos assuntos que eu trato, né? Eu tenho a plena consciência de que há escritoras e escritores que são melhores do que eu, né? Mas que se eventualmente não tiveram essa ressonância, talvez porque estão ligadas a alguma temática muito específica, né? E daí, como eu tenho, digamos, eu pego uma gama muito grande de interesses, especialmente para o nosso público aqui do Rio Grande, né? Isso me parece natural. Não me orgulho disso, eu considero isso, sim, honestamente, né? Fico feliz, claro, por ver que também as pessoas estão lendo, isso é uma coisa boa, né? Assis Brasil acumula uma longa lista de prêmios em reconhecimento à obra literária. Logo com o primeiro título lançado, recebeu o prêmio Ilha de Laetano. Outros tantos vieram depois, mas a realização do escritor está também na sala de aula. Desde 1985, a Oficina Literária de Assis Brasil forma novos escritores em Porto Alegre. Eu imagino que tu devas te orgulhar também de ter formado tantos escritores que hoje estão aí formando um quadro literário novo em Porto Alegre, né? Eles estão inseridos, né, já na literatura nacional e internacional. Muitos já estão sendo traduzidos, né? O que é muito relevante, é muito importante. E eles são muito jovens, estão todos no máximo aí na casa dos 30 anos. Alguns estão no início da casa dos 20, né? E já têm conseguido ganhar prêmios e tudo. Mas isso fundamentalmente decorre do talento que efetivamente essas escritoras e esses escritores têm, né? A oficina é uma passagem, né? Não é o começo nem o fim de nada, é uma passagem que pode ser útil a quem for frequentá-la sem preconceitos, né? Mas é um instrumento extremamente útil, né, para quem precisa exercitar a escrita e se formar como um escritor. Tu foste pioneiro aqui em Porto Alegre, né, em trazer esse formato de aulas. Sim, de uma maneira sistemática, com um procedimento pedagógico, sim. Nós tivemos algumas experiências na década de 70, mas não era ministrado por professores, mas por escritores, mas por professoras. O caso da professora Lígia Verbuck, a Leia Mazina, que foram pessoas que lá, no ambiente acadêmico, né, fizeram algumas experiências nesse sentido. Então eu comecei essa minha oficina, digamos, partindo praticamente do zero, como experiência acadêmica, né? E nós já começamos tarde. Nos Estados Unidos, isso aí começou na década de 50 do século XX, as primeiras oficinas, digamos, sistematizadas e tal, né? Enfim, eu quero dizer que sim, começamos, está certo. Acabou que essa oficina que eu mantenho é a mais antiga do país, em funcionamento ininterrupto, né? E isso eu gosto muito de fazer. A partir da oficina literária, já foram publicadas 41 coletâneas com textos de alunos. E essa ligação entre o campo acadêmico e a obra literária em si, né? Tu sempre estiveste ligado ao campo acadêmico, né? E tu falaste das referências antes, né? Não há muito como separar, né? Não há. Eu tenho a felicidade no meu trabalho acadêmico de tratar de literatura, né? Eu acho isso muito bom e há muitos que estão nessa situação, e eu diria assim, há uma certa tendência contemporânea, que não é só no nosso país, dos escritores serem oriundos da universidade ou sejam professores da universidade, né? Ou desenvolvem trabalhos
universitários. Isso é muito comum, viu? Isso é muito comum. Estados Unidos é um caso clássico. Praticamente todos os escritores têm alguma ligação acadêmica. Tá? Isso é muito interessante, isso é muito bom. É um novo perfil e isso está começando a acontecer no nosso país. Porque antes eram pessoas da área jurídica, né? Depois jornalistas, e hoje a gente percebe que os escritores estão saindo da universidade. Isso é muito interessante, eu considero isso uma novidade no campo profissional de escritores que vêm justamente de um ambiente de debate de ideias e tal, até porque hoje já não se admite mais aquele